Boa noite, bem-vindos ao canal e hoje o tema que iremos tratar é sobre o livro A Lei, de Frédéric Bastiat. Primeiramente, precisamos ter algum conhecimento sobre Bastiat, quem ele era. Ele viveu no século XIX, francês, economista e jornalista, grande opositor das ideias socialistas e basicamente um grande liberal. Nós iremos pular essa questão da lei, justamente porque não considero ela ser muito interessante para a discussão que nós vamos tratar aqui. No caso, eu gosto muito do canal Ideias Radicais, entretanto eu achei que a explicação deles deixou um tanto quanto a desejar sobre a base que o Bastiat usaria para justificar suas ideias. Eu achei que a própria fundamentação do Bastiat poderia ter sido melhor. Em que sentido? Vamos iniciar. Recebemos de Deus um dom que engloba todos os demais. Este dom é a vida. Vida física, intelectual e moral. Aqui no canto direito, eu fiz um pequeno resumo, eu até copiei algumas partes na íntegra, o que me ajuda a memorizar e lembrar das coisas. Então, quando nós temos a vida como o dom que engloba todos os outros, eu poderia dizer que os outros são como uma forma de desenvolver a vida, ou seja, há por debaixo dessa frase inicial todo um arcabouço do que era uma vida que deve ser desenvolvida, uma vida que se considere boa, até porque a palavra dom, nós não nos referimos a um dom como algo ruim, mas como algo bom. Logo, há uma noção de algo bom, provavelmente cristã, até porque o Deus que se fala aqui é o Deus cristão. Mas a vida não se mantém continuando, mas a vida não se mantém por si mesma. O Criador incumbiu-nos de preservá-la, de desenvolvê-la e de aperfeiçoá-la. Essa questão de aperfeiçoar, desenvolver e preservar, de que forma isso se dá? Bem, Bastiat, na página 13, estamos na página 11, irá tratar sobre os temas que são naturais ao ser humano, seriam estes dois aqui. Nós sempre buscamos a nossa autopreservação e o nosso autodesenvolvimento. É claro que esses dois termos de autopreservação, o primeiro, ele é simples, é óbvio, você deseja viver, continuar vivendo e se manter ou melhorar a sua situação. Questão agora do autodesenvolvimento, ele acaba sendo uma palavra um tanto quanto ampla. Quando eu falo autodesenvolvimento, é claro, eu tenho um arcabouço de ideias da sociedade em que eu vivo, então se presume que este autodesenvolvimento seja de um homem, uma sociedade capitalista, uma sociedade liberal, ou no caso um homem que ele vai traduzir aqui, ele vai gerar um homem para uma sociedade liberal, ele vai definir o homem como um ser feito, que tenderia a essa sociedade, só que ela acaba sendo deturpada por outros homens, e será explicado à frente. E esse vídeo é basicamente sobre isto. O próximo será o que é a lei, mas então nós vamos nos manter nessa discussão para os vídeos não ficarem muito longos e você poder entender. Ok, continuando. Para tanto, proveu-nos de um conjunto de faculdades maravilhosas e nos colocou no meio de uma variedade de recursos naturais pela aplicação de nossas faculdades a esses recursos naturais. Podemos convertê-los em produtos e usá-los. Esse processo é necessário para que a vida siga o curso que lhe está destinada. Bem, no caso dessa transformação, dessa forma de converter os produtos e usá-los, isso se dá pelo trabalho que também será explicado mais à frente, nos próximos capítulos, em decorrer do próprio livro. É um livro curto, tem 64 páginas, dá para ler em uma tarde. Então, uma outra coisa que Bastiat, eu achei que faltou ele explicar, seria, ele usa como a base para o seu pensamento, não só o direito natural, mas Deus, como base para o próprio direito natural. O direito natural, junto com o justnaturalismo, busca universalizar um comportamento, uma série de valores que não vai mudar, não importa onde você esteja, ou seja, eles são inerentes à condição humana. E no caso dele, ele justifica isso com Deus. E eu achei que ficou um pouco complicado. Ele poderia melhorar, ele poderia explicar como é esse Deus. Aí você pode
se for cristão, você pode se perguntar, nossa, só existe um Deus, ele é o meu Deus verdadeiro e tudo mais, o Deus que está na Bíblia. Pois é, não é bem isso. Se eu for pegar, por exemplo, Spinoza tem um Deus emanente, baseado na sua origem judaica. Se você pegar várias outras religiões, nós temos vários tipos de deuses. Na minha opinião, o que você poderia pegar para contrabalancear a noção do Deus cristão que ele traz aqui seria o Deus spinozano, onde a própria noção de direito natural é bem diferente. Ele aqui enumera três dons que Deus daria ao homem como base para seu direito natural. Mas vamos continuar. Vida, faculdades, produção. E, em outros termos, individualidade, liberdade, propriedade. Eis o homem. Ou seja, nós somos seres individualistas, seres naturalmente que prezam sua liberdade, que têm uma liberdade, e que constituem propriedade. Mais à frente ele irá explicar que a propriedade é constituída do fruto do nosso trabalho. Eu concordo bastante com essa definição. Entretanto, acredito que exista um problema justamente na noção de propriedade. E como eu vou apresentar isso? Voltando a trazendo Spinoza para vocês, Spinoza vai dizer que o nosso direito ele se limita na nossa potência de fazer aquilo que queremos fazer. Ou seja, eu até posso constituir uma propriedade. Entretanto, se essa visão de direito, que foge à noção de direito baseada de Bastiat em Deus, que ele se baseia em um Deus claramente separado da criação, em Spinoza não, um Deus emanente. Essas noções, e para você ver o quão importante é a definição de Deus aqui. E eu senti falta disso. Eu senti falta de uma definição mais robusta da base, que dá a base ao direito natural. Então, se eu, por exemplo, pegasse Spinoza, ele dizer, não, a sua propriedade não é um direito natural. Por mais que você crie ela com o seu trabalho, algum outro homem pode tomar de você. Por quê? Porque o direito dele, segundo Spinoza, é a potência. A potência dele pode subjugar a sua. Aí você pode falar, mas, Miguel, isso seria injusto. Novamente, os termos de justiça, eles são fechados a um determinado tipo de pensamento. Aqui, para Bastiat, seria injusto, porque ele considera como direito natural a propriedade. Se for pegar Spinoza, o único direito natural é a força, a potência. O restante é puramente uma criação social ou um incômodo, por exemplo. Se eu for basear a noção de justiça tudo aquilo que causa incômodo às pessoas, eu não poderia educar meus filhos. Não que eu tenha filhos, mas eu não poderia educá-los porque eu incomodaria eles. Você pode pensar, nossa, mas isso seria para o bem deles? Pois é. Mas eu não poderia usar como justificativa de justiça o mero incômodo que uma pessoa sente, ou o mero prazer. Tanto faz. Você poderia dizer também que mas o produto é algo inerente à natureza humana. Os seres humanos vão produzir, eles são seres, e o próprio Bastiat vai falar que nós somos seres que agregam as coisas, que produzem, transformam. Sim, e eu diria que nada mais natural do que você ficar com aquilo que produziu, a menos que queira dar ele a outra pessoa. Entretanto, quando eu penso em direito natural, eu me pergunto, se é algo universal, por que poderia ser rompido? Você poderia dizer, nossa, não é só porque é natural que não possa ser rompido. Entretanto, eu acho que a questão de como ele define o direito natural é também um pouco limitada, porque, e eu concordaria com Spinoza aqui, direito natural seria algo... não que Spinoza tenha dito isso, eu não cheguei a encontrar nos livros que eu li dele, mas foi a minha interpretação. Seria algo que é tão intrinsecamente ligado à natureza daquele ser que sem isso ele não existiria. Eu poderia subtrair todos os produtos de alguém e ele continuaria vivo, existindo. Mas se eu tirar a potência, se eu tirar a capacidade que ele tem de fazer as coisas, como acredita Spinoza, ele literalmente some de existir, não há um ser constituído, ele não seria inerte. E assim eu vejo que a propriedade não deveria ser considerada um direito natural. Ele seria algo social, claro, que nós gostaríamos de que a nossa propriedade nos pertencesse, aquilo que nós criamos nos pertencesse, mas a potência dos outros homens poderia subjugar a nossa, e eu acho que seria interessante considerar esse lado. Recomendo que vocês leiam o Spinoza, Tratado Político e a ética dele para esclarecimentos futuros. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso,
vários vídeos no caso, eu não gosto de fazer um vídeo muito longo. Vamos continuar. E apesar da sagacidade dos líderes políticos, estes 3 dons de Deus precedem toda e qualquer legislação humana e são superiores a ela. E como eu falei, a noção de propriedade, ela varia de pensador para pensador. E outra coisa, você pensar que o direito natural ele é certo, determinado, fácil de ser abstraído da natureza, eu considero essa afirmação um pouco complicada, visto que desde a Grécia até antes, as pessoas tentam definir direitos naturais e dependendo do pensador eles são diferentes. John Finnes é diferente de Aristóteles, de Tomás de Aquino, e assim vai. Então, todos eles acabam tendo a sua própria bagagem de interpretação. Eu recomendo que você estude sempre todos e o máximo que puder, para que você não fique fechado com aquela mentalidade de burro, que fica pensando que só existe aquilo. Não. Questione sempre. A vida, a liberdade e a propriedade não existem pelo simples fato de os homens terem feito leis. Ao contrário, foi pelo fato de a vida, a liberdade e a propriedade existirem antes que os homens foram levados a fazer as leis. Sim, eu concordaria que a nossa noção de propriedade, noção de liberdade e, claro, a vida existem antes, até porque o que ele trata aqui como propriedade é o fruto do trabalho de transformação que nós criamos, como nós criamos a realidade em produtos úteis a nós e nós associamos a ele. Eu acredito que sim, isso é fato, eles existiam antes da lei. Entretanto, isso é mera especulação, nós não temos como saber se o homem emprestou. Eu considerava assim, nossa interpretação atual, nossa noção, a abstração hermenêutica disso. Agora imagine que a questão das leis serem menos importantes que essas 3 coisas. Consideraria que seria interessante observarmos o ponto de vista. Imagine que uma lei num país comunista desconsidera isso, trazendo para o direito de Bastiat, que ele entende como justo. Isso seria totalmente inaceitável. Entretanto, existem teóricos que justificariam isso. Aquela coisa, só porque alguém fala não quer dizer que seja verdade. Geralmente é uma interpretação, e a interpretação de Bastiat é que isso seria injusto. A interpretação de um filósofo comunista é que seria justo, dependendo do filósofo, é claro. A questão da importância, sim, considero, minha visão pessoal, de que a propriedade seja mais importante que as leis, e as leis visam regular isso. Desde a existência dos homens, nós associamos coisas a nós queremos que elas continuem associadas, ao menos que essa seja a nossa vontade de dar a outra pessoa aquilo que era nosso. Mas as leis podem mudar muito. Naturalmente eu veria assim, eu concordaria com Bastiat, elas precedem. Entretanto, dependendo do sistema que você está e do pensador que você está, poderia ser uma inversão. Poderia ter essa inversão. Considerar valores fora do individualismo proposto pelo liberalismo. Essa é uma possibilidade. Bem, é isso. Eu sei que o vídeo pode ter sido curto, mas o objetivo é esse, é que se possa abstrair o máximo possível. Comente. Eu irei tentar responder todos os seus comentários. E o Rafael, se não me engano, o teu nome é Rafael, do canal Ideias Radicais, eu gostei muito dos seus vídeos e eu estou tentando complementá-los, dar uma visão diferente, um pouco diferente. Então, muito obrigado por assistir e tenha um bom dia.